Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Júlio Rezende. Nós estamos realizando hoje o webinar Energias Sustentáveis. Hoje é 14 de abril de 2021. Estas atividades que nós estamos tendo é uma programação da disciplina de Gestão Ambiental ministrada no curso de Engenharia da Produção da UFRN. Então, nós transformamos alguns conteúdos aqui em formato de webinar, onde durante 8 encontros nós estamos estudando diferentes temáticas, né, relacionados à questão da gestão ambiental. Então, hoje nós temos o tema de webinar vai ser sobre energias sustentáveis e temos uma programação aí com Hugo Fonseca, Micael Nogueira, Nicolas Oliveira, João Victor Chaves, Letícia Rani e Lucas Honorato, tá certo? Então, eu vou convidar inicialmente, Hugo Fonseca, para estar fazendo a sua apresentação. Eu vou interromper aqui a apresentação aqui por enquanto. Um momentinho aqui. Vou dar destaque a Hugo aqui. Eu vou ler o currículo de Hugo, certo? Hugo Alexandre Menezes Fonseca, ele é biólogo, ele é especialista em energia eólica pela UFRN, também pelo CTGás. Também tem vários cursos na área de perícia, auditoria e gestão ambiental. Também mexe em ciência, tecnologia e inovação pela UFRN, é pesquisador do grupo de negócios tecnológicos da UFRN, possui formação profissional em comércio internacional, Brasil-China, né, através do programa China Aid. Também foi coordenador de licenciamento e controle ambiental do IDEMA, diretor técnico do CERN, o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, e também analista ambiental da Gerência Regional do Patrimônio da União, e consultor do Ministério do Meio Ambiente, entre outras importantes atividades. Hoje, Hugo ele ocupa a função de coordenador de desenvolvimento energético do Estado do Rio Grande do Norte, a SEDEC, junto à SEDEC, né, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, né, ligado um órgão do governo estadual, tá certo? É professor do curso de pós-graduação em energias renováveis da Universidade de Potiguar e também possui 12 anos de experiência no mercado e já participou da implantação e operação de mais 800 megawatts em projetos de geração de energia no Brasil. Hugo, muito obrigado por ter aceito o convite aí de estar conosco e fica à vontade aí para fazer a sua introdução aí, né, que você se propôs falar um pouco sobre essa questão da vocação do Estado do Rio Grande do Norte para a geração de energias renováveis. Obrigado, Júlio, pelo convite, sempre à disposição. Olá a todos os alunos e quem estiver assistindo essa live aqui conosco, da webinar, para a gente falar um pouco, discutir sobre a questão das energias renováveis e propriamente essa vocação que o Estado do Rio Grande do Norte tem, e principalmente nessa década que nós estamos vivendo, de um momento de transição de fontes, né, passando por fontes hoje, que tem a base hoje, fontes de combustível fóssil, para uma transição mais limpa e renováveis, que são uma política que vem acontecendo em todos os países, no mundo inteiro, mais especificamente no Brasil, isso vem de forma linear nos últimos 10 anos, e no Rio Grande do Norte ele vem se destacando nesse período justamente por estar à frente desse processo. Não é à toa que nos últimos 10 anos o Estado ele saiu da marca praticamente de zero em termos de produção de energia, de contribuição na geração na matriz elétrica nacional, para ser hoje um dos principais atores nesse processo, contribuindo com a geração de energia para o sistema elétrico nacional. Então, ele tem hoje uma importância significativa na matriz elétrica nacional, a tal ponto que nós temos hoje uma política de Estado voltada ao desenvolvimento das fontes de energias renováveis, que não é só basicamente eólica e solar. Hoje, atuando dentro do Estado do Rio Grande do Norte, nós temos praticamente as 5 principais fontes comerciais hoje em atuação no mundo. Quando eu falo em comerciais, é quando eu falo que tem negócio já envolvido, né? Você já tem um mercado envolvido com isso, com empresas atuando na comercialização de energia, com esse tipo de fonte, com tecnologia desenvolvida
para comercialização desse tipo de fonte, né? Ou seja, você já tem todo um mercado voltado para isso que permite as fontes comerciais hoje em atuação, que basicamente nós temos hoje atuação hídrica no Rio Grande do Norte, com comercialização de energia, nós temos biomassa, usinas, nós temos eólica, nós temos solar, né? Colocado neles também, tem outras fontes também que utilizam ainda combustível fóssil, ainda no processo, que é o gás natural, né? E o óleo diesel também na geração de energia. Para vocês terem uma ideia, hoje, a nossa matriz elétrica do Rio Grande do Norte, ela tem praticamente, hoje, ela tem quase um pouco mais de 98% dela pode ser considerado, 98 não, perdão, 83%, 93% dela sendo considerado hoje de fonte renovável. Não é qualquer país, não é qualquer estado que tem uma matriz elétrica que chega a quase 93% dela voltada à geração de energia renovável. Hoje nós temos aí 72% da nossa matriz elétrica proveniente da fonte eólica, hoje no estado do Rio Grande do Norte. Em segundo lugar, nós temos, em termos de geração, nós temos a solar fotovoltaica, principalmente isso na geração centralizada, que são aquelas grandes usinas de geração de energia que é conectada ao sistema elétrico nacional. Fora isso, nós temos um mercado que é a geração distribuída, que são aquelas pequenas usinas que são colocadas em residências, que são colocadas em estabelecimentos comerciais ou pequenas indústrias. Ele entra também dentro da conta, dentro do processo. Nós temos aí, em terceiro lugar, ainda o combustível fóssil aí com cerca de 7% de contribuição na matriz, principalmente desses 7% contribui aí o gás natural com as termoelétricas que nós temos no Vale do Açu, hoje ligada à Petrobras, né, principalmente, e ainda temos aí um percentual ainda do combustível fóssil das termoelétricas que ficam ali em Macaíba, também, que funcionam a diesel também, que são contratos antigos e que elas entram só em operação quando há necessidade de carga no sistema elétrico com ele. E também temos aí, em quarto lugar, a biomassa hoje no estado, com cerca de um pouco mais de 1% hoje na contribuição da geração de energia. São duas termoelétricas movidas a biomassa, proveniente de bagaço de cana-de-açúcar, com contratos firmados de geração de energia, tanto com o governo federal, mas também com a distribuidora local aqui de energia, que é a CONSER, no fornecimento de energia. E hoje, em último lugar, que é recentemente que entrou na operação no final do ano passado, em novembro, foi a nossa hidrelétrica da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. São duas turbinas de hidrelétrica que fornecem energia também para a COSER e é interligada também ao sistema elétrico no nível nacional. Fechando isso, nós temos hoje as cinco principais fontes hoje de atuação no Brasil e no mundo. Dentro dessas 5 principais fontes, nós temos 4 que são renováveis e que garantem aí uma segurança energética tanto para o Rio Grande do Norte, mas também que contribui para o nosso sistema elétrico a nível nacional, que ele é todo interligado. Gosto de dizer bem isso, porque às vezes as pessoas falam assim, a geração de energia é só para aqui para o Rio Grande do Norte. Não, não é. Toda energia que nós produzimos aqui, ela é colocada na rede, certo? E essa rede, quando ela coloca no sistema elétrico nacional, sim, ela é despachada para o Brasil todo, e quem determina onde que vai parar essa carga de energia é o chamado Operador Nacional do Sistema Elétrico, chamado ONS, que é uma entidade do governo federal que controla todo o sistema de carga, né, de geração e transmissão de energia no Brasil todo. Então, a nossa energia pode estar sendo consumida, parte dela aqui no Rio Grande do Norte, mas ela pode estar sendo levada também para ser consumida em Recife, na Bahia, né, ou no Espírito Santo. Quem determina sempre isso é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, com a nossa carga de geração de energia. Isso. Nós evoluímos muito nos últimos 10 anos em termos de novas tecnologias. Gosto de dizer isso. Nós criamos uma política voltada de incentivo a esse tipo de fonte, porque não é só a empresa chegar e você ter vamos explorar a energia eólica, não funciona assim. Você tem que ter um ambiente regulado de mercado para isso.
com parâmetros estabelecidos de ponto de vista de negócio, como eu vou negociar. Você tem que ter toda uma infraestrutura de transmissão e distribuição de energia adequada para isso. E você tem que ter a chamada segurança daquela fonte, né? Para que ela não seja uma fonte que você tenha tanta variação na questão da geração de energia que vai interferir dentro do próprio sistema todinho. Então, o que nós fizemos nos últimos 10 anos desse processo foi evoluir bastante a nível de Brasil e principalmente a nível de Rio Grande do Norte em políticas voltadas para a propagação dessas fontes. Uma das que mais se beneficiaram desse processo foi a energia eólica como um todo, né? Primeiro por ela ter já toda uma cadeia produtiva já desenvolvida principalmente na Europa, então foi fácil aproveitar grande parte dos modelos de tecnologias já desenvolvidas de turbinas, modelos de negócios também, né, de fornecedores que vieram inicialmente a partir do ano 2008, 2009 para o Brasil, que rapidamente depois a indústria nacional assimilou isso. Hoje, praticamente, a gente produz um pouco mais de 60% de todos os equipamentos das turbinas eólicas em produção no Brasil como um todo. Então, isso facilitou muito que essa fonte ela se destacasse. E no Rio Grande do Norte, ela não foi diferente desse processo, porque a gente alia a questão do fator de capacidade, que é altíssimo. O fator de capacidade é o fator médio de geração de energia que aquela corrente, aquele vento, ele possa gerar energia e garantir a disponibilidade por um longo período de tempo daquela fonte, daquela turbina em operação como um todo. E o Estado do Norte ele tem um fator de capacidade significativo para isso. Isso permitiu bastante que nós desenvolvêssemos essa fonte aqui e com os investimentos em transmissão e distribuição melhorou também significativamente. Quem está surfando nesse processo agora que a gente encontra é a fotovoltaica, que com a instalação também de todo um parque industrial já no Brasil, né, e com o desenvolvimento da cadeia produtiva, melhorou significativamente essa fonte aqui também no Brasil. E ela está surfando e aprendendo também com os ensinamentos, com os erros, também que houveram no início, há 10 anos atrás, na geração eólica como um todo. A biomassa já tem mais de 50 anos praticamente em operação no Brasil, principalmente com os usineiros de cana-de-açúcar, e com os modelos novos de negócio e melhoramento da tecnologia, beneficiou muito a cogeração como um todo e permitir que essa fonte ficasse só restrita, principalmente às usinas de cana-de-açúcar, principalmente aqui no Nordeste, ela contribuísse também na geração como um todo. E o Rio Grande do Norte ele conseguiu evoluir muito isso, a gente sair com praticamente zero de contribuição na biomassa, hoje nós temos já 2 usinas. E poderíamos estar bem melhor realmente, mas são fatores que influenciam também da própria capacidade de você ter biomassa à disposição, independente da entre-safra, o que você tem, para permitir que a térmica funcione e, principalmente, que os contratos de geração de energia elas sejam cumpridos. Quando a gente fala de um contrato de geração de energia, esses contratos, normalmente, eles têm uma obrigação entre as partes, independente de você estar em entre-safra ou você ter dificuldade de fornecimento daquela biomassa, você tem que ser obrigado a cumprir aquele contrato de geração. Por isso, se torna um pouco difícil, às vezes, até você ter uma grande quantidade de biomassa à disposição, independente de entre-safra que você vai utilizar como fonte para a termoelétrica funcionar, você tem que honrar esses compromissos e isso termina afetando um pouco ao desenvolvimento maior em relação a essa fonte de biomassa, né? Mas as hídricas, por exemplo, nós temos avançado bastante agora com a utilização das barragens. A primeira agora foi do DENOX, de instalação das barragens, com o melhoramento agora das barragens a nível estadual, nós poderemos também desenvolver em parcerias com empresas a utilização das barragens também para a geração hídrica e também solar, aproveitando o espelho d'água. É uma das ações que estamos trabalhando junto com isso para a regulação desse tipo de atividade e utilização dos espelhos d'água, porque melhora, inclusive, diminui a perda de evaporação da água nos espelhos d'água das barragens a nível do estado e permite uma utilização de uma área que praticamente é só utilizada para a exploração da agricultura hoje através de algumas
onde os pescadores que utilizam as barragens como exploração. Então, a gente pode utilizar como uma outra área, né, para exploração a nível de geração de energia também. Outras duas áreas que, em termos de tecnologia, que o Estado está investindo bastante agora, em termos, inclusive, de pesquisa e, principalmente, desenvolvimento de projetos e ações. Primeiro é a eólica offshore, que é totalmente diferente da eólica onshore, em terra. São dois caminhos diferentes, embora utilizem a mesma tecnologia de vento, mas os componentes são um pouco diferentes. A tecnologia, normalmente, é um pouco diferente também, e o mercado em si, as empresas que atuam, embora tenham o mesmo nome, são empresas totalmente distintas dela também, né? E tem toda uma complexidade que não se compara para uma eólica offshore em alto mar, com todas as intempéries que você tem que lidar, porque é uma atividade em alto mar, como uma eólica, por exemplo, em terra. Então, para isso a gente desenvolver, nós temos um cronograma hoje de desenvolvimento, nós contratamos estudos hoje do Estado para a medição de vento e potencial de geração de energia no mar, no Rio Grande do Norte. Nossos estudos hoje, preliminares, apontam mais de 100 gigawatts hoje em capacidade só de geração de energia na costa do estado do Rio Grande do Norte. Estamos fazendo o Atlas eólico e solar do Rio Grande do Norte. Vamos colocar, estamos agora, daqui a 15 dias, instalação das nossas 6 estações solarimétricas, que serão instaladas ao longo do estado do Rio Grande do Norte, em pontos específicos com ele, e mais ainda as nossas bases, a nossa plataforma, a nossa torre, que vai ser a maior torre do Brasil hoje para medição de eólica. Ela vai ser uma torre de mais de 170 metros de altura, vai ficar ali próximo àquela região ali de Macau já. Previsão também já começar a instalação agora no final de abril, com a concessão da licença ambiental pela parte do IDEMA. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai, junto com o Senai, vai fazer a instalação. E temos também mais uma previsão de uma base a 20 quilômetros da costa potiguar, próximo ali ao Porto Ilha, onde a gente vai medir também vento em relação ao fator de capacidade também em alto mar. Atrelado a esse processo, também tem a questão do hidrogênio verde também. É uma outra fonte que estamos desenvolvendo e ela tem uma singularidade muito interessante com a questão tanto da eólica offshore, mas principalmente também aproveitando a infraestrutura que existe em questão de bases petrolíferas em alto mar. É uma singularidade muito interessante porque onde essa tecnologia, que ainda ela não é do ponto de vista viável, do ponto de vista comercial ainda, ela está em estudo, a tecnologia está avançando, mas a gente sabe que nos próximos 10 anos ela vai se tornar viável do ponto de vista econômico, com certeza, e vai ter toda uma cadeia voltada para ela. Então, o hidrogênio verde, ele se aproveita muito de infraestruturas já de bases petrolíferas de alto mar, que você utiliza essas bases para a instalação de equipamentos, ou então faz o compartilhamento justamente com as bases dos aerogeradores também eólicos. Por isso se chama hidrogênio verde, porque eu preciso da geração de energia eólica, nesse caso, ou de outra fonte renovável, para que eu possa produzir a energia suficiente que eu vou fazer o processo de eletrólise e outros serviços para poder retirar o hidrogênio da água, do mar. E isso você precisa de estruturas fixas. O Rio Grande do Norte tem essa vantagem porque nós temos, só aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos 7 bases petrolíferas que são bases autônomas. Elas não têm ninguém morando nessas bases petrolíferas. Elas ficam entre 8 e 20 quilômetros da costa, são utilizadas pela Petrobras e que, por sua vez, estão no processo de venda agora do ativo no Polo Potiguar, onde a Petrobras está se desfazendo dessas bases e passando para a iniciativa privada. E, paralelamente, nós temos hoje mais 2 usinas eólicas offshore que estão sendo desenvolvidas hoje no estado, estão em fase de licenciamento. Cada uma delas tem quase cerca de 3 gigawatts, ou seja, só uma usina eólica offshore em alto mar basicamente tem quase o percentual hoje de geração de energia em terra hoje no Rio Grande do Norte, que está na faixa de 4,9 gigawatts de energia. Enfim, são muitas tecnologias. Hoje nós temos as principais 5 fontes, nós temos hoje mais 2 fontes sendo desenvolvidas no estado, que é a eólica offshore e o hidrogênio verde, já com estudos sendo discutidos, todo o ponto de vista do governo do estado, junto em parceria com empresas, eles. E, para isso tudo acontecer, nós temos também que lidar com outro fator que é importante. Eu gosto de dizer, Júlio, sempre nas minhas conversas, é o seguinte: a energia renovável ela é infinita. Todo mundo concorda com isso.
Mas o sistema de transmissão ele é finito. Você pode tentar colocar milhares de usinas em operação, mas se você não tiver um sistema elétrico, você não tiver um sistema de transmissão de energia, né, onde eu posso ter conexão a disponível sistema, eu posso tentar desenvolver milhares de fontes. Mas se elas não estiverem integradas, se o sistema não permitir essa integração e não tiver capacidade de escoamento e produção, não adianta nada eu desenvolver, porque eu não vou conseguir escoar essa minha produção. E isso é um fator muito limitante hoje nos negócios. Hoje, para Hugo, vocês terem ideia... Hugo, deixa eu Oi. aproveitar e fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade minha. Em relação à questão da hidrelétrica lá da barragem Armando Ribeiro, né? Porque a barragem ela tem aí, eu acho que há mais de 30 anos existe a barragem, né? E, no caso, o que viabilizou a questão do funcionamento da hidrelétrica foi justamente a ampliação da rede? Essa é a minha Não, pergunta. não foi. O que Não foi? foi a primeira vez. Foi eu gosto de dizer que foi o destravamento do modelo de negócio. Porque antes você não permitia você ter outra atividade que não fosse armazenamento de água, né, e escoamento para as adutoras, porque é uma barragem do governo federal, do DENOX, e tem toda uma legislação. Então, teve-se que modificar a legislação desse processo, né, você criar um edital específico para isso, com base na regulação do processo novo agora, que permitisse uma outra atividade que fosse de geração de energia nesse ativo, que o ativo é a barragem, que antes você não permitia fazer isso. Por que isso é importante? Porque, embora a CGH lá é uma CGH, uma hidrelétrica CGH de pequeno porte, embora ela utilize pouca água na sua geração, são turbinas eficientes e tudo, não precisa de tanta água para gerar energia, e depois ser também pequeno, mas ela vai utilizar água no seu mecanismo. Então, você tem que também ter um cuidado muito grande na operação dessa turbina, porque ela tem que honrar o compromisso de entrega de energia, ela não pode simplesmente parar de gerar energia, porque senão ela vai receber multa contratual. E, ao mesmo tempo, ela também não pode também simplesmente afetar o fornecimento de água para a população, porque na nossa Constituição Federal, em primeiro lugar, em termos de uso de água, é para abastecimento humano. O segundo lugar vem para a agricultura, né? E terceiro, sedentação animal. E em quarto e último, vem para geração de energia. Então, tudo isso você teve que ser bem regulado, esse processo, para que permitisse a atuar, permitisse que a CGH atuasse lá e pudesse ter o empreendimento implementado lá. Ok? Alô, alô? Eu gostaria de lembrar o seguinte, que está terminando o tempinho que a gente reservou para você, para a sua exposição, e agradecer aí, eu não sei se você tem mais alguma coisa para complementar, porque como a gente ainda tem 5 apresentações, aí o pessoal fica meio estressado, assim, eles têm, num contexto de uma aula nossa, né? Então, eles têm um outro horário, acho que é às 2h50. Tranquilo, só para fechar aqui, porque realmente o assunto é complexo e é um assunto que demora mais, porque é planejamento energético, é disponibilização de outras fontes, né? Aí a inter-relação dela e modelos de negócios, né? Como, principalmente, atividades que envolvem todo um mercado hoje, que envolve hoje milhares de pessoas. Só no Rio Grande do Norte, hoje nós temos mais de 4.000 pessoas hoje trabalhando no setor de geração de energia de forma direta. Os indiretos chegam a mais de 20.000 pessoas. Então, realmente, é um setor econômico que é hoje responsável, nos últimos anos, por mais de 50% do PIB hoje no estado do Rio Grande do Norte. Então, realmente, são números impressionantes do processo, e a gente tenta trabalhar do ponto de vista do governo do estado com muito profissionalismo e planejamento nas ações que a gente pode fazer. Então, fico aqui à disposição, espero a gente possa se encontrar em outra oportunidade para que a gente possa aprofundar o conteúdo, e boa sorte aí aos demais aí, e agradecendo a Júlio pelo convite sempre aí, desculpa aí o tempo também. Não, excelente. Muito obrigado. Com certeza merece um evento especial, né, para a gente pegar um horário inteiro, né, para isso, tá? Mas aqui no formato do evento a gente também tem nossas limitações também. E parabenizar, pessoal, se lembrando, depois eu vou compartilhar no nosso grupo, o secretário
o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Silvio Torquato, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando uma empresa de manutenção de motores, né, Hugo? Então, assim, vai surgindo várias empresas vindo, à medida que a gente vai tendo esses ativos, um ativo muito importante a nível nacional na área de energia limpa, outras empresas vão vindo como essa empresa. O Hugo pode até comentar onde é que ela está localizada, não sei se você tem essa informação, Hugo. Então, eles vão fazer reparos dos motores, não é isso? Na verdade, assim, hoje nós temos mais de 50 empresas hoje atuando no Rio Grande do Norte só na parte de serviços para a cadeia de geração de energia, principalmente eólica. Para você ter uma ideia, Ju, nós somos hoje o maior hub de serviços do Brasil no setor. Tanto que as empresas que estão aqui instaladas, elas prestam também serviços para o Ceará, Pernambuco, Maranhão, vai até Piauí, Paraíba, né? Só não vai na Bahia, porque a Bahia já é próxima ali a região um pouco mais ao sudeste, que já tem todo um outro mecanismo de prestação de serviço. Mas hoje nós temos tanto essa empresa hoje de manutenção turbina, nós temos empresas especializadas em manutenção de pás, empresas especializadas na parte de cabeamento de linha de transmissão, manutenção de subestações de energia, gerenciamento de projetos, empresas especializadas que fazem a parte de engenharia proprietária, empresas de implantação, que é a parte de construção civil pesada. Por isso que eu digo, a quantidade hoje de empresas especializadas é gigantesca hoje no Rio Grande do Norte. Tem muita gente realmente que depende, que trabalha nesse setor hoje, para que a gente possa ter hoje, por exemplo, mais de 5 gigawatts sendo produzido no estado e sendo despachado pelo sistema elétrico e manter toda a estrutura funcionando hoje de transmissão no Brasil. Excelente. E assim, o que eu vejo é que talvez essa economia da energia limpa, né, que a gente vai construindo aqui no estado, cada vez vai criando uma vocação para atrair outras empresas, porque o empresário, o investidor diz assim, já tem tal empresa lá, eu quero ir também, não é isso? Por exemplo, a eólica offshore agora. E quando eu falei a eólica offshore e hidrogênio verde, elas vêm para o estado porque a gente já tem toda uma infraestrutura no estado, a gente não vai começar do zero. Quando, por exemplo, a eólica offshore, o maior hub de serviços está aqui, então é muito mais fácil ela absorver toda a estrutura. Então, tá ok, Hugo. Muito obrigado, viu? Aqui. Então, é muito mais fácil a gente absorver toda a estrutura que já tem hoje implementada da parte de serviços, com centros de operação e manutenção aqui, para atender a indústria eólica offshore no mar, porque a gente já tem todo mantido. Da mesma forma, o hidrogênio verde, ele se aproveita da infraestrutura que a gente tem também de petróleo e gás, porque a gente já tem hoje porto especializado, tem mão de obra, tem barcos, tem toda uma cadeia hoje que atua em alto mar hoje nas plataformas petrolíferas, que precisa também ter a mesma estrutura parecida dessa para atender também tanto a indústria eólica offshore, mas também, principalmente, a indústria do hidrogênio verde em alto mar também, porque ela tem essa característica. Então, vocês têm que se aproveitar do que você já tem. Então, quanto mais você construir toda uma infraestrutura de apoio, tanto industrial como também de serviços, né, como um todo, você garante a atração de mais outras fontes, como essas duas que estão chegando também no Rio Grande do Norte. Excelente. Então, tá ok. Muito obrigado, Hugo. A gente agradece a sua participação. Fique à vontade para continuar conosco, ou se você tiver alguma outra atividade, você pode ficar à vontade, depois o vídeo vai estar disponível lá na internet, tá? Obrigado. Eu vou ter que sair agora, porque já tem 2 ligações agora. Eu estava percebendo. De Minas Energia, mas aí a gente já conversa. Fico sempre à disposição e bom evento aí. Ok, um abraço. Obrigado. Certinho. Então, pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a energia eólica onshore, um panorama mais geral mesmo, e aqui para a disciplina de gestão ambiental do curso de Engenharia de Produção da UFRN. E aí, começar discutindo um pouquinho o que é energia eólica onshore, já foi um pouco debatido pelo Hugo, mas esses parques, a energia eólica onshore, no caso, são os parques eólicos onshore, são infraestruturas encarregadas de gerar energia elétrica a partir do vento que sopra em localizações terrestres. Então, a principal diferença, como foi citado também anteriormente na apresentação, é essa questão da localização ser terrestre. E aí, esses parques eles são geralmente compostos por uma série de elementos capazes de transformar a energia cinética do vento em energia elétrica
e a partir disso é feita a transmissão dessa eletricidade para as residências. Mas como funciona o parque eólico onshore? Eu trouxe aqui um link, eu não sei se foi direcionado, vocês podem me avisar, por favor? Como eu havia falado, é mais um esquemazinho demonstrando as etapas de como funciona, de fato, um parque eólico onshore, e aí eu trouxe isso do site da Iberdrola, que é uma empresa de energia que está muito focada também nessa questão das energias renováveis, principalmente a eólica. E aqui, em primeiro lugar, ocorre a ação do vento, né, que com a força do vento as pás giram. Em segundo, as pás que estão unidas, elas estão unidas à turbina através de uma bucha. O eixo lento ele gira na mesma velocidade que as pás, e aí isso em média de 7 a 12 voltas por minuto. Depois disso tem a etapa 4, então a multiplicadora ela eleva a velocidade mais de 100 vezes e a transfere para o eixo rápido. O eixo rápido, isso aí já com mais de 1.500 rotações por minuto, transfere essa velocidade ao aerogerador. O aerogerador, por sua vez, transforma a energia cinética, que foi ocasionada pelos ventos, em energia elétrica. Depois, o conversor ele transforma a corrente contínua em corrente alternada, e aí essa corrente ela é distribuída até o transformador, que eleva a tensão dela de 20 para 66 kV, para poder transportar a corrente pelo parque. Em seguida, essa energia ela é transportada por meio de cabos de média tensão até a subestação. Na subestação, a energia ela se converte em corrente de alta voltagem, atingindo aí mais de 132 kV. A linha de transmissão transfere a eletricidade até as instalações conectadas à rede de distribuição e, por fim, a rede de distribuição ela transporta essa eletricidade gerada para as residências. Então, vou retomar aqui a apresentação. Retomou, né? Sim. Retomou sim. Certinho, obrigado. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da localização desses parques eólicos. Eles geralmente são instalados em áreas rurais despovoadas, então eles são isolados dos núcleos populacionais, justamente para evitar que haja um incômodo devido ao ruído do funcionamento deles. Porém, é importante levar em consideração também alguns fatores quando se vai escolher a localização ideal para um parque eólico desse porte. E aqui eu destaquei alguns que eu vou comentar um pouco. O primeiro é o impacto ambiental. Então, a empresa que pretende aí implementar um parque eólico onshore em determinado local, ela deve ter consciência do impacto ambiental que isso pode gerar para aquele território. O potencial energético também é um fator relevante, então ela deve ter conhecimento do quanto de energia ela vai poder produzir instalando o parque naquela localidade. E aí já puxa um pouquinho desse próximo ponto, que é sobre a variação do vento ao longo dos anos, porque é necessário também fazer um estudo das correntes de ar para ver se aquele local ele vai nos ajudar a atingir o potencial energético que a gente espera do parque. As condições geológicas e geotécnicas da localização elas estão bastante relacionadas com a localização em si mesmo do território em que o parque pode ser implementado, porque se a gente pensar, não é muito viável a gente optar pela construção de um parque desse num terreno de depressão, por exemplo, onde no entorno pode ter serras, morros e picos, e acabar que dificulte a passagem de ar, atrapalhando assim na geração de energia desse tipo. E um último fator que eu trouxe aqui é o da viabilidade ambiental, legal e territorial, assim como a acessibilidade ao lugar. Então, é interessante que a empresa ela conheça as normas ambientais daquela região em que ela pretende estar implantando o seu parque, além também de ela ter certeza que o lugar é de fácil acessibilidade, porque as estruturas que são utilizadas para criar esses parques, elas são enormes, e aí, dependendo do local em que se pensa em instalar um parque desse, pode acabar dificultando se o acesso ele for um pouco precário. E aí, falando um pouquinho mais sobre as dificuldades de implementação, algumas que eu já falei, mas o custo de investimento é uma das dificuldades, porque essas estruturas elas são, de certa forma, caras, sim, então requerem um alto custo de investimento. Inclusive, algumas peças das turbinas, principalmente, elas vêm de fora do Brasil, o que ocasiona aí uma elevação no custo. O planejamento e logística para o desenvolvimento do parque também pode ser uma dificuldade que se encontre durante a implementação. Como eu havia citado, é necessário que haja um planejamento logístico para você saber muito sobre a acessibilidade do local.
para saber se é realmente viável você implementar um parque eólico onshore em determinada região. E o estudo da área de implementação, isso aí está bastante associado com o que eu já falei também, tanto do estudo dos ventos que passam por aquela região, das correntes de ar, quanto também do território, na questão geológica mesmo. E aí esse estudo ele também gera um custo, porque ele exige profissionais qualificados nessas áreas. E aqui eu trouxe um pouquinho das vantagens que se tem ao implementar um parque eólico onshore. Então, a principal, que é até trivial, é a geração de energia renovável, segura, limpa e ilimitada. Uma outra vantagem é a redução no consumo de combustíveis fósseis, uma vez que a gente vai ter a opção de tá utilizando mais de uma energia renovável, então esses combustíveis fósseis eles vão sendo deixados um pouco de lado. O baixo custo de manutenção dos aerogeradores, isso porque, apesar desses aerogeradores eles terem um alto custo de aquisição, o custo para mantê-los é um pouco relativamente baixo, porque eles não costumam apresentar defeitos num curto intervalo de tempo. Eu acho que o maior custo de manutenção relacionado a isso é mais a mão de obra especializada mesmo. Uma outra vantagem é a oportunidade de trabalho, visto que esse setor, como até foi citado na apresentação anterior pelo Hugo, ele está com um crescimento bastante grande e tem uma alta tendência no mercado. E uma outra vantagem é que é possível manter as atividades agrícolas e pecuárias nas áreas em torno do parque. Então, apesar desses parques eles serem estruturados em determinada região, nada impede que nos entornos dele as propriedades sejam utilizadas para o cultivo de plantações e também para a criação de animais. E aqui trazendo mais para o cenário brasileiro, falando um pouquinho mais, o potencial de energia eólica onshore no Brasil ele é estimado em cerca de 500 gigawatts, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica. Isso aí é energia suficiente para atender o triplo da demanda atual de energia do Brasil. E aqui eu trouxe um infográficozinho representando a distribuição desses parques eólicos no Brasil. Pode estar um pouco desatualizado, porque, se eu não me engano, esse infográfico ele é de 2019, mas nitidamente a gente vê que a maior parte desses parques eólicos eles estão concentrados no Nordeste brasileiro. E a gente pode ver também que o Rio Grande do Norte ele é referência no que diz respeito a esses parques eólicos onshore. E aproximando ainda mais para o nosso cenário, que é o do Rio Grande do Norte, a gente lidera a produção dessa matriz energética aqui no Brasil, e o Estado alcançou a capacidade instalada de 4 gigawatts de produção, isso em março de 2019, conforme dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Mas, como o Hugo citou, atualmente a gente já está produzindo aí mais de 5 gigawatts. E, ao todo, já são 151 parques instalados e mais de 1,5 mil aerogeradores em operação. E vale ressaltar também que cada gigawatt é suficiente para abastecer entre 1,5 e 2 milhões de pessoas. Então, isso reforça também ainda mais a necessidade que a gente tem de realmente estar investindo nessa fonte de energia renovável, porque ela é uma fonte muito promissora, não só para o Nordeste, mas também para o Brasil como um todo. E aí, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Então, muito obrigado. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pessoal, eu me chamo Nicolas e eu vou estar apresentando um pouco sobre o potencial da energia eólica offshore, que é um modelo de energia parecido com o de Mikael, e eu vou apresentar também um pouco das diferenças ao longo da apresentação. Bem, começando, esse modelo de energia está muito ligado à sustentabilidade, e a gente pode ver, de acordo com uma parte de um relatório do IRENA, que é um órgão, uma instituição que estuda essa parte de energias renováveis. Lá tem dizendo que essas energias renováveis e tecnologias de eficiência energética, com o aumento da maturidade e competitividade de custo, podem auxiliar no alinhamento dos objetivos econômicos e ambientais. Então, é interessante que a gente consiga realmente relacionar esse modelo de energia com a parte econômica e com a parte ambiental. Isso vai ser feito pelo meio da maturidade e da competitividade de custo. Maturidade, no caso, seria o quão aquela energia está presente no mundo ao longo do tempo. Então, por exemplo, a energia eólica onshore já é algo mais consolidado, então tem um elevado nível de maturidade, enquanto offshore, apesar de ser algo que está sendo muito estudado e presente em alguns países, ainda não tem uma maturidade tão alta quanto o setor eólico onshore. E competitividade de custo, no caso, quanto mais a gente produzir a partir da energia eólica offshore,
mais competitividade ela vai ter frente a outros modelos de energia, porque atualmente também ela é um pouco mais cara. Mas se tratando das energias renováveis no geral, a gente pode ver alguns benefícios. E aí o primeiro deles seria o aumento do produto interno bruto, no caso o PIB. Essa sigla varia muito de país para país, mas no nosso caso seria PIB. Contribuições para a melhoria do bem-estar humano, crescimento do número de empregos, e aí eu coloquei esses dois valores. No caso, também existe um estudo pelo IRENA que 7,4 milhões de empregos vão deixar de existir, mas esses empregos eles vão estar localizados na parte da matriz energética ligada a combustíveis fósseis. E aí, em contrapartida, 19 milhões de empregos vão ser gerados, mas vão ser nas áreas das energias renováveis. E aí, no caso, a gente tem essa contradição, digamos assim, e outro ponto também seria o caminho do desenvolvimento mais sustentável. Então, as gerações futuras elas vão ter acesso às coisas que a gente tem atualmente, sem degradar os recursos naturais. Redução da emissão de gases de efeito estufa, diversificação das ofertas do setor de energia, e as fontes elas também não são esgotáveis, elas são ilimitadas. A gente pode ver aqui um pouco da capacidade do Brasil, não sei se está dando para ver direito, mas a gente pode ver que na América do Sul existe 220.986 de capacidade instalada, e a gente pode ver que o Brasil realmente lidera e se destaca aqui na América do Sul com 141.933. E aí está comparando todos os países aqui da América do Sul, e a gente pode ver que é uma fonte realmente bem promissora de energia, no caso aqui não só eólica, mas de todas as energias renováveis no geral. E aqui a gente tem uma tabela também da produção, que no caso o Brasil também lidera com mais da metade, onde na América do Sul a gente tem 794.164 de produção, no caso em gigawatts-hora, e o Brasil ele está com 495.945. E aí é um valor bem alto e bem considerável também em comparação aos outros países. Em se tratando da energia eólica, de acordo com o estudo do IRENA também publicado em 2019, para 2050, 86% da energia produzida no planeta será proveniente de fontes renováveis. E a gente pode ver que realmente é um setor que está crescendo bastante nos últimos anos, e ele apresenta ser bastante promissor daqui para o passar do tempo. Então, vale muito a pena estar investindo, então, procurando emprego nessa área, porque é realmente uma área que vai crescer bastante. E, além disso, a energia eólica ela tem algumas características principais, tanto onshore quanto offshore, que, no caso, seria uma fonte de energia renovável bastante econômica. Ela é uma fonte de energia mais competitiva em 2/3 do planeta. Ela possui uma alta disponibilidade de recursos eólicos, o vento ele não tem como deixar de existir, digamos assim, e tem uma elevada maturidade tecnológica. Diferenciando um pouco a parte onshore da offshore, a gente pode ver algumas diferenças principais. No caso, a principal diferença seria a questão da instalação, como o Mikael falou. A usina eólica onshore ela é feita em terra, enquanto a offshore ela pode ser no oceano, no lago ou em uma lagoa. É mais comum que seja no oceano, mas nada impede que, dependendo da profundidade, do tamanho do lago ou da lagoa, seja instalada uma usina eólica offshore. E aí a onshore ela é um pouco mais antiga em comparação ao offshore, foi um modelo criado depois. Os parques onshore são chamados de parques eólicos onshore, enquanto offshore são parques eólicos offshore. Ainda em relação a onshore, tem uma rápida instalação e essa instalação ela é menos custosa, enquanto a offshore ela tem uma instalação mais lenta e ela é mais custosa. Isso está muito ligado ao desenvolvimento. Como eu falei, o offshore foi criada depois, então ela ainda precisa ter uma maior maturidade tecnológica. Isso vai também diminuir os custos com o passar do tempo. Um outro ponto é que a onshore tem uma predição mais difícil da velocidade dos ventos, enquanto na offshore tem uma predição mais fácil da velocidade dos ventos. E um outro ponto ainda com relação aos ventos é que no mar, os ventos da offshore são mais constantes e eles também são mais rápidos. Então, acaba tendo uma maior geração de energia. Na onshore, a gente tem um maior impacto visual e sonoro, porque muitas vezes são parques que perto tem alguma habitação, algo do tipo, enquanto offshore, como eles estão no mar, tem um menor impacto visual e sonoro também. E um outro ponto com relação ao onshore seria o menor custo de manutenção, e a offshore um maior custo de manutenção. Aqui a gente pode ver um pouco da diferença dos parques. Então, o parque onshore aqui ele está completamente instalado em terra, nessas duas imagens à esquerda.
E na parte direita a gente tem 2 parques offshore, que no caso eles estão no mar. E aí essa seria a diferença principal, e até visualmente você consegue perceber isso, mas existem também aquelas outras diferenças que eu mencionei no outro slide. E aí como é que ocorre o funcionamento? A geração de energia na turbina é muito parecida com a que Michael falou. No caso, a turbina ela vai ser composta pelas blades, que no caso são as pás. Aqui vai ter o hub, que vai integrar a nacelle com as pás. E dentro da nacelle vai ter esse gerador, que vai ser a parte que vai converter energia cinética em energia elétrica. E aí essa energia ela vai percorrendo aqui pela torre. Geralmente tem uma peça de transição aqui, que fica entre a torre e a fundação, mas para conectar essas 2 partes mesmo. E aqui embaixo fica a parte da fundação, que geralmente ela fica presa ao solo marinho. E aí é por meio de um cabo, nesse parque, que tudo vai para subestação offshore, e dessa subestação ocorre o aumento da voltagem dessa energia, e aí joga para subestação onshore. E da subestação onshore é que são os cabos, e aí eles vão para a nossa rede elétrica normalmente. E aí essas fundações, por exemplo, elas podem ter diversas conformações, inclusive a parte muito importante desse modelo de turbina, porque é o que vai prender a torre ao mar, e a gente vai ver um pouco de quais são os modelos existentes atualmente e quais estão sendo desenvolvidos. Aqui a gente pode ver a diferença entre as fundações. No caso, tem a Gravity, tem a Bucket, tem a Monopile, tem a Tripod, tem a Jacket. Essas fundações elas vão variar dependendo do solo, vão variar dependendo da distância da costa. Tem vários fatores que são estudados para você definir qual vai ser a melhor fundação para o seu parque eólico offshore. E, no caso, esse estudo ele é feito preliminarmente e depois essas turbinas elas são instaladas no parque. E cada uma delas tem uma característica meio que torna ela única. Então, realmente vai depender muito do solo, do país, de como é que está a conformação, se vai ser uma turbina que vai ficar mais distante, mais perto da costa. Tudo isso é considerado. E aí, estão sendo desenvolvidas também as turbinas flutuantes, que é o nome que dão para elas. No caso aqui tem 3 exemplos, mas a ideia é que sejam turbinas que elas não vão ficar 100% presas ao solo, elas vão ficar presas por meio de cabos, mas a geração de energia vai ser muito parecida. Então a gente pode ver aqui alguns exemplos dessas fundações, e o que vai variar é que nessas aqui elas vão estar mais presas ao solo, e essas aqui elas vão estar ligadas por cabos. E essas turbinas aqui que eu estou mostrando agora, elas ainda não estão 100% consolidadas, estão sendo feitos vários estudos, mas é muito mais comum quando a gente trata de um parque eólico offshore que sejam turbinas que estão fixadas ao solo. Com relação às vantagens e desvantagens, a gente tem algumas vantagens principais, que seria o fornecimento de uma maior densidade de energia. Como eu mencionei, quando esse parque está no mar, os ventos eles são mais constantes e, além disso, eles são mais rápidos, então acaba tendo uma maior geração de energia. Menores limitações espaciais, o mar é realmente muito grande, e quando você está querendo instalar uma usina offshore, você meio que faz um estudo de qual vai ser a usabilidade daquela água, se está sendo usada para alguma outra coisa, tipo pesca, e aí você vai acertando com o governo qual vai ser a área que você vai atribuir para geração de energia elétrica, no caso, eólica offshore, e você define com ele qual vai ser a usabilidade daquela área marinha. Um outro ponto seria a menor probabilidade de queixas civis. Então, como a população está mais longe, digamos assim, e as usinas elas ficam longe da costa, tem uma menor probabilidade de queixas com relação à poluição sonora, poluição visual, que são coisas que acabam sendo bem questionadas na parte do parque eólico onshore. Um outro ponto seria a geração de emprego, que, como é um setor que está se desenvolvendo bastante, a ideia é que esses empregos acabem sendo gerados cada vez mais. E aí, esse ponto aqui, ele está ligado muito com a desvantagem, que no caso seria a criação de um habitat artificial. Existem alguns impactos, como desvantagem nos seres vivos marinhos, mas também tem uma vantagem, que seria a criação desse habitat, porque onde fica a fundação, lá embaixo geralmente tem um ecossistema próprio. Então, moluscos e outros tipos de seres vivos acabam ficando perto dessas fundações. E aí, como desvantagens, como eu já falei, tem esses impactos nos seres vivos marinhos, tem um alto custo de instalação e um alto custo de manutenção e controle. Mas tudo isso está muito ligado à maturidade tecnológica e ao desenvolvimento desse setor. Aqui a gente pode ver a capacidade da energia eólica offshore no mundo. Então, atualmente tem 28
1.000 megawatts e 155, isso no caso do ano de 2019, e a gente pode ver quais são os continentes que estão mais gerando esse modelo de energia. A gente pode ver aqui que a Europa ela acaba se destacando com 21.831, depois vem a Ásia e, por último, a América do Norte. No caso, não por último, porque ainda tem alguns continentes que não produzem esse tipo de energia, e aí a América do Sul, no caso, seria um deles. Inclusive, o Brasil não tem atualmente nenhum modelo de usina eólica offshore, no caso, eles estão sendo desenvolvidos, mas atualmente a gente ainda não opera com esse tipo de energia. E aí a gente pode ver que a Europa ela realmente se destaca porque é um modelo energético que está mais consolidado nessa região. E vários países já adotam a energia eólica offshore há um tempo já. Então, a gente pode ver isso com relação à capacidade. E o que seria essa capacidade? A gente, por exemplo, com um parque de 10 megawatts, a gente consideraria que, por exemplo, se tivessem duas turbinas com 5 megawatts cada, a soma seria 10, então esse parque tem 10 megawatts. E aí seria a soma das potências nominais de cada uma das turbinas que acabaria dando esses resultados aqui. Então, isso quer dizer a capacidade instalada. Aqui a gente também pode ver o índice de crescimento dessa capacidade. A gente está mais ou menos por aqui. E a ideia é que realmente esse setor cresça muito em termos de capacidade instalada. Esse outro gráfico aqui, ele é bem importante. Vou dar um zoom. Mas ele vai informar a distribuição dos continentes com relação a esse modelo energético. Então, a gente pode ver atualmente, como eu já falei, que a Europa ela meio que lidera. Então, considerando aqui o ano de 2018, ela tinha 19.000, sendo que a ideia é que ela realmente cresça. A gente pode ver aqui 2018 a 2050, mas também tem outras regiões que vão acabar se destacando, como, por exemplo, a América do Norte, que também vai crescer bastante nesse período, de acordo com as previsões, mas o grande destaque, no caso, iria para a Ásia, que atualmente está atrás da Europa, mas a previsão diz que vai chegar em 613.000. E aí é um número realmente bem alto, porque esse continente ele está investindo bastante nesse modelo de tecnologia. Então, a gente pode considerar a energia eólica offshore como destaque para o futuro nesse continente. Ainda com relação à capacidade, como eu já falei, essa tecnologia está evoluindo cada vez mais. Então, atualmente, a gente está mais ou menos com esse modelo de energia, com turbinas que geram por volta de 5,5 megawatts, sendo que a ideia é que essas turbinas acabem aumentando de tamanho, e quanto maior o tamanho da turbina, também vai ser maior a geração de energia, porque uma maior quantidade de vento vai ser captada também. Então, a ideia é que daqui para 2025, o tamanho dessa turbina acabe duplicando, que é um número bem alto e vai chegar mais ou menos a turbinas de 15 a 20 megawatts. Com relação à produção, a gente pode ver que a Europa também acaba liderando. Aqui, no caso, seria a produção da energia propriamente dita, em gigawatts por hora. E aí a gente pode ver que no mundo tem 68.000, dos quais 58.000 são da Europa, que é um valor realmente bem alto para a atualidade. E aí depois vem a Ásia e, por fim, a América do Norte. Com relação à empregabilidade, atualmente tem 1,16 milhões de pessoas trabalhando nesse setor, mas a ideia é que chegue em 6,6 daqui para 2030. Então, no caso, 3,74 para 2030 e 6,06 para 2050, que no caso seria 4,9 milhões de trabalhos adicionados nesse setor. Então, indica realmente um crescimento bem alarmante. E aí, aqui na UFRN, a gente estuda energia eólica offshore por meio do grupo Criação, e ele foi fundado em 2011. Atualmente, o professor orientador seria o professor Mário, e tem 5 núcleos principais no Criação, que no caso é o da energia eólica onshore, o da energia eólica offshore, o da energia solar, o hidrogênio verde, que é bem atual no grupo, e a gente está começando a estudar agora, e a inteligência artificial. No caso, eu faço parte desde 2019, que foi quando eu entrei na UF mais ou menos, e o modelo de funcionamento é basicamente a integração de um doutorando com um mestrando e um graduando. Então, eu tenho contato direto com a mestranda e acabo auxiliando ela nas coisas da pós-graduação dela, quando ela me pede ajuda, mas eu também mando algumas coisas para solicitar ajuda, e é uma troca muito bacana, tanto na parte de pesquisa quanto em trabalhos acadêmicos propriamente ditos. Então, por exemplo, esse slide eu acabei mandando para ela, ela meio que deu uma conferida, falou o que eu podia acrescentar, retirar, e você acaba realmente se integrando com as pessoas que estão no seu núcleo, digamos assim. E aí é um grupo também muito interdisciplinar, porque pega pessoas tanto da área de produção, quanto de mecânica, quanto de ambiental,
então acaba sendo um grupo realmente bem interdisciplinar. Aqui estão as principais referências e com relação ao trabalho era isso. Obrigado pela atenção e qualquer coisa estou à disposição para dúvidas também. Boa tarde, sou João Vitor Chaves e eu vou explicar um pouquinho sobre maremotriz e como produzir energia através dos mares. Então, pegando um subtema, que é como produzir energia através dos mares, nós temos a ideia que temos dois módulos, o primeiro sendo ondomotriz, que ela utiliza o movimento das ondas para estar gerando energia. Então, não é o foco dessa apresentação, mas explanando bem rapidamente, basicamente consiste em uma boia em que ela vai estar movimentando conforme ou a diferença das ondas, e essa boia é atrelada a um braço, e esse braço é atrelado a um pistão. Então, esse braço aqui começa essa boia começa a se movimentar, gera um movimento no braço, que bem aqui vai estar gerando uma movimentação no pistão. O pistão vai estar gerando pressão nesse sistema de água doce, que vai fazer com que tenha uma rajada de água aqui em cima de uma turbina, que vai fazer com que essa turbina acabe girando. Com, com essa turbina girando, vai acarretar que vai ter a geração da energia e assim sendo disponibilizada. Atualmente, essa energia é pouco utilizada e, se eu não me engano, a gente teve um início da utilização dela no estado do Pará, mas, pelo pesquisado, ela não teve continuação desde 2016. Isso. E, por outro ponto, nós temos a maré motriz, que é a utilização das águas, em que tem dois pontos principais, que é a utilização da força gravitacional e o outro é da força cinética, que vem dos mares. Entra muito em contato com ela ser renovável, porque a força dos mares, ela vem, que é das marés, vem devido à relação Sol, Terra e Lua. Então, como essa relação não vai se desfazer nem tão cedo, então a gente não tem, assim, em período humano, um, a gente tem que ela é renovável. É muito comum a gente encontrar trabalhos que vão trazer maré motriz e ondomotriz como iguais, ou então que a ondomotriz é uma forma de maré motriz e assim por diante. Mas é bem interessante trazer essa diferenciação em que a ondomotriz ela vai estar utilizando as ondas, então ela utiliza bastante boia, enquanto a maré motriz, como eu vou explicar mais para frente, ela vai utilizar realmente a força da maré, a diferença entre a maré cheia e a maré baixa. Então, em primeiro ponto, nós temos a maré motriz gravitacional, onde a gente vai ter que vai ser construída uma barragem, e essa barragem vai estar utilizando os níveis de maré alta e de maré baixa, e isso para fazer com que esse reservatório acabe enchendo, e nesse processo de encher e secagem desse reservatório, a gente vai ter a geração de uma energia, que vai estar sendo movimentada uma turbina e vai estar sendo gerando energia, mas tem algumas limitações essa utilização da maré motriz gravitacional. A primeira delas é a necessidade de ter 7 metros entre a variação da maré alta e da maré baixa. Então, a gente precisa que a maré baixa, a gente tenha, exemplo, no ponto zero, e quando for na maré alta, tenha pelo menos no ponto 7 metros. Então, isso faz com que isso seja inviável em alguns locais, na maioria, na verdade. E também é necessária a construção de um dique ou de uma barragem para que ocorra essa retenção do líquido, da água. E isso faz com que necessite muito da topografia ser favorável para a construção desse dique ou dessa barragem, o que limita ainda mais a utilização dessa, desse tipo de maremotriz. A primeira maremotriz construída em si foi em Larange, no Rio de Larange, na França, no norte da França, e que inclusive essa imagem foi em 1966, mas a utilização que da maremotriz, no caso da força dos mares, ocorreu no século XI na Inglaterra e na França, onde as pessoas utilizavam para fazer a geração de energia para moinhos, não energia elétrica, energia mecânica mesmo, e acabava que eles utilizavam para moer sementes, entre outras coisas. Aqui a gente tem de forma mais clara como tem um funcionamento da energia, da, da geração de energia. Então, a gente tem a maré alta aqui, a barragem, que vai impedir que a maré vá enchendo aquele em pouquinho em pouquinho.
e ela vai estar passando por essa turbina, enchendo o reservatório, e nesse passar pela turbina ela vai acabar gerando energia. Em compensação, de forma oposta, quando se tem a maré seca, a gente vai ter que o reservatório vai estar cheio e depois ele vai liberar essa água. Ao liberar essa água, vai estar passando novamente pela turbina e ao passar novamente pela turbina, ela vai estar gerando energia. Então, a gente pode dizer que a maré motriz gravitacional, ela vai estar gerando energia tanto dia como noite, faça chuva, faça sol. Então, é bem interessante as poucas limitações em relação ao clima que ela possui. A outra forma de maré motriz, a maré motriz cinética, em que ela vai estar utilizando a força das correntes marítimas para estar gerando energia. O funcionamento dela é bem parecido com a energia eólica, por isso eu não vou entrar em tantos detalhes, mas ela faz a utilização de hélices, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ela faz a utilização de hélices, e essas hélices vão ser movimentadas a partir da diferença justamente entre a maré baixa e a maré alta, então vai ter uma força que vai estar levando isso para estar enchendo. Então, por isso ela entra dentro da maré motriz, essas hélices ficam submersas, e ao invés de ela ter uma corrente de ar que vai estar empurrando uma hélice, como é no caso da energia eólica, a gente aqui vai ter uma corrente marítima que vai estar fazendo com que essas hélices girem, e o giro dessas hélices vai estar gerando energia elétrica. Em tese, a gente precisa de uma velocidade mínima de 1 metro por segundo dessa corrente para ela estar fazendo com que gire essas hélices e assim gerando energia. Só que isso depende muito do equipamento que vai estar sendo utilizado. Quanto mais tecnologia, mais variável fica essa velocidade mínima. Tem é, equipamentos que funcionam com mais devido ao tamanho, tem equipamentos que funcionam com menos devido à praticidade. Então depende muito de como está se direcionando. E como está a maré motriz no mundo? Então, nós temos os países que mais utilizam a maré motriz atualmente é o Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, França e Inglaterra, sendo que a Coreia do Sul possui a maior usina de maré motriz do mundo. A segunda maior fica na França, que é justamente aquela que eu mostrei, que mesmo sendo construída em 1960, ela ainda continua sendo a segunda maior do mundo. Então, a gente percebe que não tem tantos investimentos assim na área da produção da maré motriz. E a gente tem o maior potencial energético no Canadá e na França. Isso devido às grandes diferenças entre a maré alta e a maré baixa. Nesses dois países, nós temos localidades em que a diferença, a maré alta e a maré baixa, pode chegar até 11 ou até 15 metros. Então, isso é bem interessante para a gente ver como pode ser utilizado. O exemplo do Canadá, eles estão vendo principalmente a viabilidade de estar colocando, investindo em maré motriz. Então, eles estão fazendo perto de onde eles têm esse maior potencial, que é justamente nesse ponto daqui. Eles estão vendo justamente por aqui como está fazendo essa captação, estudando como é que eles podem estar aperfeiçoando a tecnologia e vendo se realmente é rentável para depois estar fazendo. Lembrando que é no Canadá que tem o maior potencial de 15 metros da diferença. Então, se o Canadá fazer essa construção realmente, será a maior usina e, obrigatoriamente, será a maior usina por um bom tempo, já que ela tem o maior potencial energético, a região que tem o maior potencial energético. Mas como se encontra a maré motriz no Brasil? A maré motriz no Brasil, primeiro vale salientar que ela tem um potencial inferior ao da Europa, tendo em vista que nossas marés não têm uma diferença tão grande entre a maré cheia e a maré seca, como a gente costuma falar, a maré baixa. E ela se concentra mais no litoral norte, onde o litoral norte tem essa diferença maior entre as marés, principalmente no estado do Maranhão, onde se destaca o rio Pacanga, que ele chega a ter uma diferença de 7 metros. Inclusive, existe até um projeto desde os anos 70 ou 80, não me lembro agora, que é para a construção dessa usina de maré motriz. E pelas pesquisas que eu fiz, esse projeto ainda não saiu do papel. Ele chegou a ter alguns estudos, algumas pesquisas, mas não chegou a realmente sair do papel. E o outro ponto que nós temos grande potencial é na ilha de Macapá, onde a gente chega a ter um recuo de 11 metros dos mares. Então, são dois pontos bem interessantes aí. Na maioria dos outros estados, nós não temos pontos muito relevantes sobre a maré motriz, e é algo que não é nem tanto divulgado no Brasil e
nem tanto estudado, até pela dificuldade econômica que a gente se encontra no mundo mesmo e não vê muito custo-benefício em estar colocando ela em relação a outras fontes de energia renovável. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Só que nós encontramos as limitações na maremotriz, e o primeiro é um alto custo de implementação. Então, para a construção, seja da maremotriz gravitacional ou pré-cinética, tem um grande custo de implementação. A gravitacional, você necessita ter um estudo toda a área, ver se ela possibilita você estar construindo uma barreira, uma barragem, ou então um dique. Depois disso, ver o projeto do dique, construir o dique ou a barragem, e depois estar colocando ela em ação. Então, é bem parecido com o processo de uma hidrelétrica, até que alguns impactos são até parecidos. Em relação à cinética, a gente tem que ver um estudo de como está a corrente ali, quais vão ser os equipamentos que vão ser utilizados, são equipamentos que, no geral, são caros, porque são equipamentos que têm que aguentar corrosão, impactos e há também tempestades, então são equipamentos que devem ser, de certa forma, delicados para estarem funcionando, mas ao mesmo tempo tem que ser bastante robustos para aguentar os temperismos das marés. Alto tempo de construção, então, principalmente no gravitacional, você necessita de um grande estudo, e esse grande estudo acaba que aumenta o tempo de construção, mas também, se para você construir uma, uma, uma barragem com uma estrutura que aguente as forças do mar e todas as forças de clima, é necessário um grande tempo para essa construção e para o estudo dessa construção. E também, principalmente, também o gravitacional, ele depende da topografia local. Então, ele depende de que você tenha um estudo. Não basta você ter um recuo adequado entre a maré alta e a maré baixa. Você precisa ter um local específico onde possa ser construída uma barragem. Isso acaba que limita muito o que você pode ou não fazer, porque a gente pode ter uma área em que se tem um potencial grande, porque tem essa diferença, só que não é possível aproveitar esse potencial pelo simples fato da gente não ter como está fazendo essa barragem ou esse dique. Isso no caso da gravitacional. Algumas outras limitações chegam a ser a baixa produção energética. Em alguns estudos eu cheguei a ver até que chega só a 20% dessa conversão, então acaba por ser baixa. E tem também que ela não compensa, justamente pelos altos custos que ela tem e pela baixa produção energética, acaba que tem outras formas mais viáveis de estar fazendo isso, a não ser que você tenha lugares com alto potencial, então aí se torna viável você estar fazendo isso, porque ao longo do tempo, devido à durabilidade, ela vai acabar se pagando. Tem limitações também no impacto ao ecossistema local. No caso da gravitacional, você tem uma barragem, então você tem uma limitação física, onde o ecossistema não vai poder se comunicar mais, então tem uma limitação entre o rio e o mar, que geralmente eles são feitos nas fozes do rio. E então, tipo, animais que utilizavam daquele trecho para estar fazendo a sua reprodução fica inviável, e entre diversas outras formas. Já na forma da maremotriz cinética, se tem a limitação, se tem um impacto do ecossistema local muito parecido com o impacto do com o impacto da energia eólica, onde a movimentação das hélices vai gerar um rastro, e esse rastro pode, por sua vez, estar gerando empecilhos para animais que já viviam ali, como também a apresentação de querendo ou não, não chega a ser, não é organismos, eu esqueci a palavra, de construções que não estavam ali antes. Então, se, exemplo, um animal vai lá só para reprodução e agora tem um cenário totalmente diferente, ele pode não se acostumar, então isso impacta ao ecossistema local. E por último, em relação às limitações, nós temos o dano das estruturas e a possibilidade de inundações. Isso vale muito para a maremotriz de gravitacional, onde você tem que as estruturas, as barragens, elas ficam no litoral. Então, caso não haja uma devida manutenção ou um devido cuidado com elas, possa ser que elas rompam. E com esse rompimento, com esses danos à estrutura, pode causar uma inundação na área litorânea, perto onde se encontra a barragem. Isso pode acarretar
tanto em outro impacto ambiental, no caso, ao ecossistema local, como também as pessoas que vivem ali por perto, seja trabalhando na usina, seja trabalhando por fora ou até no turismo, que é uma coisa que a gente vê bastante, é um turismo concentrado para ver as usinas onde elas têm, já que é uma coisa que não é muito explorada. Mas quais são os benefícios da maremotriz? Em primeiro ponto, nós temos que a maremotriz não faz a utilização de gases poluentes. Então, ao contrário de outras fontes de energia, ela usa só a força do mar realmente e a diferença entre as marés. Ela tem uma maior precisão ao se dimensionar a capacidade energética. Então, quando vai se pensar numa usina de maremotriz, você pensa, ok, eu já sei qual é a diferença da maré baixa para a maré alta, ou então eu já sei qual é, em média, a força dessa corrente marítima. Então, tem como se fazer um estudo. E a corrente marítima, o mar, ele não interfere pelo clima, não interfere pelo o dia, se é noite. Então, ela pode estar fazendo constantemente essa, essa produção e até, principalmente na gravitacional, ela não impede durante períodos de tempestade tá, se continuar a fazer a produção a geração de energia. A grande durabilidade. Por serem estruturas grandes e que têm bastante conservação, necessitam de uma conservação constante, acaba que elas têm uma grande durabilidade. Então, a barragem acaba por ter uma maior durabilidade, as hélices acabam por ter uma maior durabilidade, até porque elas precisam de uma constante manutenção. Então, não é algo que pode ser feito e deixado à mercê. O exemplo até é o caso da usina de Ondumotriz, do Pará, em que ela foi bem desgastada com o tempo por causa de maus cuidados. Depois de 2016, o projeto acabou e depois disso ela entrou praticamente em desuso ou eh, foi usada menos do que se devia. Então acaba que deixar essa fonte de energia da maré motriz de lado e sem muitos cuidados acaba por ser um ponto fraco, mas também se ela for bem cuidada, ela acaba por gerar uma grande durabilidade nas estruturas. E outro ponto que é a constância está muito relacionado com a maior precisão ao dimensionar, porque a produção da maré motriz ela é ininterrupta, ou seja, ela funciona dia e noite. Então, tá de dia, tá de noite, ela está funcionando, ela não tem esse problema de tem chuva, tem sol, não tem um problema de tá ventando mais, tá ventando menos, porque tudo é baseado na relação Lua, Sol e Terra. Então, como essa relação tem uma estabilidade maior, ela acaba por gerar uma maior constância nos mares e acaba por gerar uma maior constância na maré motriz. Então, era isso. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu sou Letícia e eu vou falar um pouquinho sobre a biomassa, sendo a terceira fonte de energia mais utilizada no Brasil. Então, a biomassa está apenas atrás da energia hidráulica e dos combustíveis fósseis, e a geração de energia com biomassa ela vem ganhando cada vez mais espaço na matriz energética brasileira. Então, a utilização da energia da biomassa é de fundamental importância no desenvolvimento de novas alternativas energéticas. E sua matéria-prima já é empregada na fabricação de vários biocombustíveis, como bioóleo, biodiesel, biogás e outros. Por ser uma fonte de energia renovável por meio de uma intervenção humana adequada, a biomassa é uma alternativa viável para a substituição dos combustíveis fósseis e poluentes, como o petróleo e o carvão. Então, a utilização da biomassa em usinas termoelétricas vem se tornando cada vez maior e está sendo usada para atingir áreas não contempladas pela rede elétrica de abastecimento, como comunidades rurais mais isoladas. Então, a energia de biomassa já é considerada estratégica para o futuro, porque é uma fonte de energia renovável, uma energia que pode ser considerada a partir do manejo correto, garantindo o seu ciclo, como um exemplo, a garantia de reflorestamento ou replantio. Basicamente, a biomassa é o termo utilizado para definir massa biológica usada na produção de energia a partir de decomposição de organismos vivos. Então, quando falamos de geração de energia, a biomassa se trata dos derivados recentes de organismos orgânicos,
orgânicos, que são vegetal, animal, micro-organismos. A utilização dessas substâncias como geradora de combustível e energia pode ser feita a partir de sua forma bruta, como a madeira, produtos e resíduos agrícolas, dejetos de animais e até o lixo. E só lembrando que os combustíveis fósseis também são derivados do ramo vegetal, animal e mineral, porém eles são resultados de várias transformações que requerem milhares de anos para acontecerem, portanto não são considerados biomassa do ponto de vista energético. E só falando um pouco dos benefícios de se usar energia de biomassa, que são diversos, certamente estimula a sua adoção. Pode-se dizer como os benefícios principais que os tipos de biomassa são renováveis e contribuem com o reaproveitamento de recursos de uma forma mais sustentável. Além disso, o transporte da biomassa é bem mais fácil, possuindo também baixo custo de operação. Então, a biomassa ela gera baixa quantidade de poluentes, com um balanço de emissões de gás carbônico reduzido, podendo chegar a quase ser nulo. E aí a biomassa no Brasil, conforme o Balanço Energético Nacional, né, de 2020, o BEM, que tem como ano base essa pesquisa 2019, 18% da oferta interna de energia de biomassa é vinda da cana-de-açúcar, 8,7% de lenha e carvão vegetal e mais 7% de outras fontes renováveis. Então, biodiesel, por exemplo, e outras biomassas, como casca de arroz, capim-elefante e outros óleos vegetais. Já faz certo tempo que o Brasil vem alterando sua matriz energética, tornando ela menos poluente e mais renovável. E, nesse contexto, a geração de energia dos diferentes tipos de biomassa vem ganhando bastante força, essencialmente para processos industriais. Os tipos de biomassa utilizados para a geração energética é bastante grande, possibilitando maior uso dessas energias renováveis, sustentáveis e cada vez mais baratas. O aproveitamento dos diferentes tipos de biomassa ele representa um caminho de fundamental importância para o planejamento da política energética nacional e os resultados são, ano após ano, realmente satisfatórios, podendo colocar o país no protagonismo da geração de energia renovável. E nesse primeiro tópico, temos a classificação dos tipos de biomassa utilizados como fonte energética. Atualmente, vários vêm sendo os tipos de biomassa disponíveis no Brasil, e isso demonstra o grande potencial para fins de aproveitamento energético. Então, entre esses tipos, se pode citar os derivados de madeira, cana-de-açúcar, resto de alimentos, casca de arroz, casca de coco, que é o eucalipto também. Os diferentes tipos de biomassa eles podem ser classificados conforme sua origem e são divididos em biomassa florestal, como o nome já diz, são derivados de florestas, sejam elas plantadas, que são florestas energéticas, ou o resultado do desmatamento mesmo. Sua principal fonte de energia é a lenha, e a biomassa agrícola é considerada como resíduos da agricultura, com as produções de soja, arroz, cana-de-açúcar, milho e outros. E os resíduos urbanos e industriais, que podem ser sólidos ou líquidos, sendo geralmente encontrados nos aterros sanitários, onde, inclusive, os gases derivados da combustão podem ser utilizados. É importante lembrar também que ainda cada matéria-prima utilizada para a obtenção de energia da biomassa ela possui características próprias, com variação na quantidade energética e nas formas de extração de energia. No Brasil, a madeira, o resto de alimento, a cana-de-açúcar e diversos outros elementos são exemplos de biomassa. Também tem o reaproveitamento de resíduos da agroindústria, esterco, o lodo de estações de tratamento de esgoto e de resíduos sólidos urbanos, que é numa escala bem menor. Um dos principais exemplos de aproveitamento de energia renovável é o uso da cana-de-açúcar, onde é possível extrair 3 diferentes derivados, que é o açúcar, o etanol e o bagaço, que pode ser queimado, gerando a energia elétrica. Então, atualmente, o recurso com maior potencial para ser usado como biomassa na geração de energia elétrica no país é o bagaço de cana-de-açúcar, que se tornou um dos principais, dos materiais mais utilizados para a produção de bioenergia no Brasil. Um fator importante que vale acrescentar é que a safra da cana coincide com o período de seca.
Então, quando os lagos e as usinas hidrelétricas perdem capacidade, isso faz com que as regiões produtoras de biomassa possam reduzir o consumo de água dos reservatórios para a produção de energia elétrica. Então, a produção de açúcar e álcool já foi considerada como um grande mal ambiental. Antes era queimado, haviam queimadas para abrir espaço nos canaviais e agora, com o avanço dos mecanismos tecnológicos, a cana e a palha elas são separadas e viram energia renovável sem causar tantos danos ambientais. A combustão de materiais orgânicos devolve para a natureza só o carbono que a planta usou para crescer, o que não gera tantos prejuízos ambientais. Assim, o balanço das emissões de gás carbônico é reduzido, podendo chegar a ser nulo. E a energia gerada por biomassa representa cerca de 8,2% da matriz energética brasileira. Então, o setor sucroalcooleiro gera uma grande quantidade de resíduos que podem ser aproveitados como biomassa e outras variedades de vegetais com grande potencial para a produção de energia elétrica. E um deles são o azeite de dendê, que apresenta produtividade média anual por hectare 4 vezes maior do que a cana-de-açúcar, o buriti, o babaçu e a andiroba, que são óleos vegetais, e eles surgem como alternativas para o abastecimento de energia elétrica em comunidades isoladas, sobretudo na região amazônica, nesse caso. Quando se produz o etanol, a partir da cana-de-açúcar, cerca de 28% da cana ela é transformada em bagaço. Então, esse bagaço é uma biomassa comumente aproveitada nas usinas para a produção de vapor de baixa pressão, que é utilizada em turbinas de contrapressão, nos equipamentos de extração e na geração de eletricidade. A maior parte do vapor de baixa pressão que deixa as usinas ele é usado para o processo de aquecimento do caldo e nos aparelhos de destilação das indústrias. E aí, novas fontes alternativas de biomassa. Para a geração de energia, o Brasil ele vem presenciando um aumento na variedade de tipos de biomassa que podem ser usadas como fonte energética. Esse fator ele é resultado de várias inovações tecnológicas que possibilitam converter a biomassa em energia de forma eficiente. Entre as principais alternativas para a geração de energia de biomassa que podem ser adotadas no Brasil são o eucalipto, que, segundo estudos, ele chega a produzir 25 toneladas de biomassa por hectare em um ano. Ele possibilita também a cogeração de energia elétrica, visto que é um produto energético renovável. Sua composição é também mais favorável para a produção de energia quando comparado ao bagaço da cana-de-açúcar. Um outro benefício é que o eucalipto ele consegue brotar outras 2 vezes depois de cortado, em um ciclo que dura mais ou menos 15 anos, possibilitando boa produção de biomassa. Temos a casca do arroz. Nos últimos anos, as cascas de arroz têm sido usadas para gerar energia em usinas, principalmente no sul do país. Ao invés de serem queimadas, poluindo o meio ambiente, o resíduo ele é transformado em partículas de 1 milímetro e adicionado carvão. A casca do arroz ela tem rápida combustão devido ao poder calorífico e a sua grande disponibilidade em todo o Brasil. E esse material também se tornou uma ótima opção de energia de biomassa. Os pellets de madeira, que são restos de madeiras transformados em pequenos cilindros, ele é considerado um combustível eficiente e bastante limpo. Durante sua transformação, a umidade é toda retirada e favorece a queima. Dessa forma, ele favorece a queima do material. Então, não é necessário cortar árvores para produzir os pallets, porque eles são considerados desperdício. E o ouriço de sapucaia, ou ouriço de castanha, é mais um material que pode ser usado na geração de energia. A biomassa do ouriço tem o potencial para ser aproveitada como lenha nas usinas térmicas, caldeiras e nas indústrias siderúrgicas, na fabricação de aço verde. E a principal vantagem para a utilização desse produto é sua elevada densidade energética, além de ser ecologicamente correto, já que não há necessidade de plantar e depois cortar, como acontece em outras espécies. E aí são as vantagens e desvantagens da biomassa. Então, a produção de energia a partir da biomassa ela tem como
vantagens: o baixo custo de aquisição, não emissão do dióxido de enxofre, que é muito poluente ao meio ambiente, menor corrosão de equipamentos e menor risco ambiental. Então, além de ser uma fonte renovável, permite o reaproveitamento de resíduos e, por ser menos poluente que outras formas de energia, as sobras de cinza são menos agressivas ao meio ambiente que as vindas de combustíveis fósseis. As emissões, elas não contribuem para o efeito estufa, mas o seu uso sem o uso devido planejamento pode ocasionar a formação de grandes áreas desmatadas pelo corte não controlado de árvores, destruição de habitats, perda de nutrientes do solo, erosão e emissão excessiva de gases. Seu poder calorífico é menor comparado a outros combustíveis, isso são menos eficientes energeticamente, e também existem dificuldades no transporte e no armazenamento de biomassa sólida. As desvantagens são maior possibilidade de geração de material particulado na atmosfera, que significa maior custo de investimento para caldeira e equipamentos de remoção de material particulado lançado no meio ambiente. E, como falei, a dificuldade na estocagem e no armazenamento de resíduos sólidos. A aplicabilidade da biomassa. A biomassa ela pode ser transformada em energia que pode ser utilizada na geração de energia através da decomposição em curto prazo de materiais orgânicos, como esterco, restos de alimentos, resíduos agrícolas, entre outros. Mais recentemente, a produção de energia elétrica, a partir disso, tem sido defendida como uma das opções para países desenvolvidos e subdesenvolvidos de minimizar as emissões globais de CO2 no meio ambiente, evitando uma deteriorização ambiental. A biomassa ela é considerada uma fonte renovável de energia e vem sendo usada em substituição aos combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, para gerar eletricidade em usinas termoelétricas e por emitir uma quantidade inferior de gases poluentes em comparação às não renováveis. Então, o efeito estufa, apesar de não ser um combustível fóssil, de acordo com o estudo, a queima da biomassa é uma das maiores fontes mundiais de gases tóxicos, material particulado e gases de efeito estufa. No caso das queimadas de grandes áreas, sejam florestas, savanas ou outros tipos de vegetação, a emissão de enxofre ela leva a mudança no pH da água da chuva. Então, colabora para a ocorrência da chuva ácida. As emissões de gases contribuem para a intensificação do efeito estufa. Então, por exemplo, no caso de queima da palha da cana, a população que reside na área em torno da lavoura de cana-de-açúcar fica exposta à poeira da biomassa, queimada por aproximadamente em 6 meses durante todo o ano. Então, por esse e outros motivos, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a CONAMA, ela estabelece os limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de biomassa de cana-de-açúcar, o que torna possível regular as emissões e conter os impactos socioambientais associados à queima da biomassa. E a produção da energia, a biomassa também oferece a possibilidade de ser produzida a partir de uma grande variedade de materiais, proporcionando flexibilidade e segurança ao mercado, diferente dos próprios combustíveis fósseis, principalmente o petróleo. Outro ponto é que, ao usar resíduos orgânicos agrícolas, industriais e urbanos para produzir eletricidade, estes estão recebendo um destino mais sustentável do que o simples descarte. O Brasil ele possui condições favoráveis para a produção de energia a partir da biomassa, como a existência de grandes áreas agricultáveis que podem ser usadas para a produção de biomassa e recebe radiação solar intensa ao longo do ano. E aí são as técnicas de transformação de biomassa em energia. Primeiramente, a obtenção de energia de biomassa ela pode ser separada em 2 formas, como o recurso energético primário, onde se aplicam diferentes tecnologias para a produção direta de energia, ou como insumo para a produção de recurso energético secundário, consumido na geração termoelétrica. As técnicas mais avançadas tratam a biomassa com diferentes conversões para a geração de eletricidade ou produção de biocombustíveis. Dessa forma, mesmo apresentando uma certa perda de eficiência com a transformação, a obtenção de energia por biomassa ela é vantajosa por sua diversidade e diversas fontes, apesar de
algumas serem sazonais. E a primeira combustão, a primeira técnica mais utilizada é a combustão, que é a queima da biomassa, que é realizada a altas temperaturas na presença abundante de oxigênio, produzindo valor a alta pressão. Então, a forma mais prática de geração de energia por biomassa é a combustão direta, onde se emprega diferentes materiais e a eficiência depende muito do teor de umidade e da densidade energética. É o caso dos sistemas de caldeiras, nos quais o vapor produzido é utilizado em processos industriais ou na geração de energia. É uma das formas mais comuns hoje em dia e sua eficiência energética ela situa na faixa de 20% a 25%. Outro meio viável para a produção de energia é a cocombustão, que indica a substituição de parte do carvão mineral utilizado em usinas termoelétricas por biomassa. Nessa técnica, queima combustíveis diversos junto da biomassa, o que permite a adaptação de plantas de gás, por exemplo. Dessa forma, reduz significativamente a emissão de poluentes. A faixa de desempenho da biomassa se encontra entre 30% a 37%, então se torna uma escolha bastante atrativa e econômica atualmente. A pirólise, através dessa técnica, a biomassa é exposta a altas temperaturas sem a presença de oxigênio, acelerando a sua decomposição. O que sobra da decomposição é uma mistura de gases líquidos, que são os óleos vegetais, e gases sólidos, como o carvão vegetal. E a gasificação também é uma possibilidade para a biomassa. A biomassa é aquecida na ausência de oxigênio, originando como produto final um gás inflamável, e esse gás pode ser filtrado, visando a remoção de alguns componentes químicos residuais. Então, basicamente, consiste em reações termoquímicas com vapor quente e oxigênio em quantidades menores do que na combustão, conforme proporções dos componentes. A mistura gasosa ela é chamada gás de síntese e apresenta diversas aplicações na geração direta de calor ou energia, bem como produção de produtos químicos. A diferença básica em relação à pirólise, a técnica pirólise, é o fato da gasificação exigir menor temperatura e resultar apenas em gás. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Tá, tranquilo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Honorato. Atualmente eu estou no 4º período aí de engenharia de produção, certo? E eu vou falar um pouco sobre energia fotovoltaica, um pouco do panorama geral no Brasil, como se deu a evolução dela aqui no nosso país. Então, primeiramente, por que a introdução da energia fotovoltaica, né? Deu-se através de uma sensibilização global pela preservação do meio ambiente, né? E por busca de fontes de energia alternativa, já que uma das principais fontes de energia é a queima do petróleo, e a gente sabe que é uma matriz que ela é finita, e podemos dizer que ela é escassa. Então, a humanidade começou a buscar por fontes de energias alternativas, visando a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. Então, por que investir em fontes renováveis? Além do que eu já falei ali anteriormente, né? Primeiro, para atender a demanda global, que vem crescendo, né, nos últimos anos. Combater também as mudanças climáticas, principalmente causadas aí pelo efeito estufa. E devido à escassez do petróleo, que eu já tinha falado anteriormente. Então, vou apresentar para vocês aqui um pouco do cenário brasileiro em termos de energias renováveis. Então, aqui no Brasil, cerca de 72,3% são de energias renováveis, certo? Sendo que desses 72,3%, 63,9% é de energia hidrelétrica. É renovável, só que há alguns problemas relacionados a ele. Primeiro, a alta demanda, né? Que, por ser uma das maiores, provavelmente é a mais utilizada por todo o nosso país. E houve uma crise hídrica em 2014 que começou a acender alguns alertas para o Brasil também buscar fontes de energias renováveis. A crise hídrica se deu um dos fatores
um dos fatores foi o efeito estufa, que é justamente causado pela mudança climática. Então, meio que está ficando cada vez mais difícil de prever com maior exatidão o clima do planeta Terra, né? Por isso que uma das alternativas do Brasil também é buscar por fontes de energias renováveis. Enfim, então eu trouxe aqui para vocês, vou apresentar sobre energia solar fotovoltaica, que são materiais semicondutores, né, que por meio de uma conversão direta da luz solar é gerada energia elétrica fotovoltaica, que é o efeito fotovoltaico, como é chamado. Então, vamos lá. Com a regulamentação do setor de geração distribuída em 2012, né, que deu oportunidade ao micro e mini geração distribuída, que feita pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, promoveu um impacto maior no setor da energia, elétrica, com a resolução normativa, né, que deu aí ao direito aos consumidores brasileiros a opção de poder gerar sua própria energia elétrica a partir das fontes renováveis, que está na regulamentação da ANEEL, que, como eu já tinha falado, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a energia solar fotovoltaica começou a se destacar, então, aí no cenário nacional. Uma nova resolução normativa em 2015 fez com que otimizasse os processos, fazendo com que diminuísse o tempo de aprovação dos sistemas fotovoltaicos, ampliando o tempo de utilização dos créditos decorrentes do excedente gerado, ou seja, quando você gera mais energia do que você consome, você tem um crédito aí para ser utilizado dentro de um período de um tempo. E esse período era muito curto e foi aumentado a partir dessa resolução normativa para 60 meses. E, além disso, podia ser utilizado em locais diferentes do que foi gerado, ou seja, gerando aí o alto consumo remoto, né? Então, aqui eu trouxe alguns dados que em 2016 a previsão da potência instalada prevista era de 53 megawatts, mas o resultado obtido no final foi de 83 megawatts, ou seja, superou com folga o que era previsto. Já em 2017, a previsão foi superada de 69% e no ano seguinte em 74%. Ou seja, é um crescimento meio que exponencial, como vocês podem observar nesse gráfico aqui. E até 2024, a previsão é que gere cerca de 4.500 megawatts. Isso na previsão de 2016, né? Se for fazer um atualmente, com certeza, eu acho que vai ser um crescimento bem maior do que isso. Só que eu trago essa tabela para vocês aqui, que apresenta o seguinte: apesar desse acelerado crescimento, né, na energia solar, ela representa apenas 1,1% do total de geração de energia eólica no Brasil, mesmo com um crescimento de mais de 90% entre os anos de 2018 e 2019. Contudo, apesar dessa baixa representatividade, esses resultados certificam que o Brasil, ainda que nitidamente ele, falando do setor fotovoltaico, né, está alinhado com o cenário mundial de desenvolvimento sustentável, favorecendo a economia de baixo carbono, como chamam, né, e buscando alcançar a eficiência energética e diversificando sua matriz energética. Você pode ver que em primeiro lugar está a hidráulica, aqui em segundo lugar nós temos o gás natural, os derivados do petróleo, carvão, nuclear, biomassa, eólica, e ali já no finalzinho a energia solar. Então, assim, cresceu bastante. Aqui, ó, foi a energia que mais cresceu, foi de 92,1, junto com a eólica, com 15,5, nos últimos anos, que foi 2018 e 2019, no caso. E, mesmo assim, ela só representa 1,1% da matriz total de energias aqui no país. Então, a previsão é que suba ainda mais esses dados aqui e aumenta a representatividade da energia solar juntamente com a eólica, que são as duas energias assim que no Brasil
são a de maior potencial, juntamente com a de biomassa. Então, assim, a previsão da Absolar, que é até 2024, o Brasil vai ter cerca de 880 mil sistemas de energia fotovoltaica, e no intervalo aqui de 2008 até 2020, já tinham 364 mil capacidades instaladas de sistemas solares, sendo que apenas 50% desses 364 mil foram instalados só no ano de 2020, para vocês terem uma ideia. Ou seja, mais da metade foram instalados no ano só. Então, a previsão é de crescimento exponencial para os próximos anos da energia fotovoltaica solar aqui no Brasil. Bom, aqui eu trago a capacidade instalada por ano, que foi exatamente o que eu falei aqui agora. Então, até 2020, né, até o ano passado, nós tínhamos cerca de 364 mil quantidade de sistemas solares instalados. Aqui alguns créditos que são armazenados quando a pessoa não utiliza o total da energia, que é de cerca de 453 mil créditos, e municípios com sistema de energia solar instalado é de 5.162. Então, aqui a gente pode ver esse gráfico aqui, ó, que só em 2020 mais de 50% foi instalado só em apenas um ano. Então, vamos ver aí como é que vai ficar no final desse ano. 2021 provavelmente vai ser um aumento muito maior, caracteriza um aumento exponencial. Olha, em 2018 aqui a gente só teve uma capacidade instalada, em 2009 duas, e até 2012 ali, quando as coisas eram mais complicadas para a energia solar, foram apenas 6 instaladas. Em 2015, quando houve essa desburocratização, que é no caso da resolução normativa, a gente já começou a ter um aumento muito significativo, de 2016 para 2015. Mais de 5 mil sistemas instalados, na diferença apenas de um ano. Já em 2017, outro crescimento exponencial, e nos anos seguintes a mesma coisa. Em 2020 aí meio que uma explosão, 2019 e 2020. Porque é vantajoso, né, instalar a energia solar no Brasil, principalmente pelos índices de radiação solar, com médias anuais altas, distribuída uniformemente por todo o território nacional, ainda que o nosso território seja continental, e existe muita diversidade climática, mas há uma uniformidade aí de predominância solar, e confere ao Brasil as condições exponenciais para a utilização, até mesmo no inverno. Esse dado aqui foi de 2006. Isso aqui que tem o território alemão é o que se chama de cinturão solar. E a irradiação solar a irradiação solar no Brasil, nesse cinturão, é de cerca de 5,2 kW por metro quadrado. Já na Alemanha, no país da Alemanha, é de apenas 3, kW, né, por metro quadrado, o que significa que o potencial instalado no Brasil e a potência instalada no Brasil é apenas de 2,4, e na Alemanha de 46 gigawatts. Ou seja, o Brasil, apesar de ter uma maior capacidade energética, em apenas parte do seu território, que cabe aí cerca de 8 Alemanhas, a Alemanha dá de, vamos dizer assim, 7-1 no Brasil em quesitos de potência instalada de energia solar. Então, assim, a previsão é que o Brasil, nos próximos anos, ele comece a produzir mais energia solar, como foi visto anteriormente, né? E o Brasil ele tem uma capacidade de geração de energia solar de 2.281 kW por metro quadrado por ano, o que equivale a 3 vezes o consumo residencial dos estados da Bahia e do Pernambuco. Então, assim, o Brasil tem muita capacidade de energia solar, como vocês poderem ver aqui, e praticamente em todo o seu território.
Aqui é só uma parte, né, o cinturão solar, que é onde o Sol, vamos dizer assim, tem maiores índices de irradiação solar, que é o necessário para produzir a energia com maior eficiência, energia solar. Mas isso não significa que nas outras partes a gente também não tenha. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, essa evolução do Brasil no que tange a energia solar. E muito obrigado pela atenção de todos. Então, pessoal, a gente está encerrando hoje, agora com essas 6 apresentações que nós tivemos, né? Esse panorama, né, sobre a questão das energias sustentáveis. Foram todas apresentações muito boas e a gente vai deixar disponível aí no YouTube, no meu canal Júlio Rezende, né? E vocês depois vão poder acessar, recomendar esse vídeo aí para outras pessoas e ficar de quase um documento histórico aí, tá certo? E então agradeço a participação de vocês, as pessoas que estão assistindo também essa apresentação e acompanhe então os nossos próximos webinars, tá ok? Muito obrigado.